decorrer da palestra, o senhor citou... Está leve, tem muitos motivos para agradecer a Deus. Chegando ao nível de a gente poder dizer que uma coisa... Mais do poder de Deus do que das nossas estratégias. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre a questão da restauração do ministério. Nós estamos vivendo nos dias de hoje uma crise universal no que concerne à liderança. Seja em relação à liderança política, seja em relação à liderança nas instituições, seja a liderança na família. Especialmente nós estamos vivendo uma crise avassaladora do ministério. E esta crise, ela está estampada em todas as denominações, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. David Fisher, num dos seus livros sobre o pastor do século XXI, ele disse que o ministério é a profissão mais perigosa deste século. Talvez aquela que mais produza estresse. Na verdade, hoje nós estamos vendo pastores em crise, pastores vivendo momentos agônicos dentro do próprio ministério, no exercício da sua própria vocação. Dwight Lyman Moody disse certa feita que o obreiro é o principal problema da obra. E quando começamos a cotejar a literatura moderna, chegamos à conclusão que realmente ser pastor não é garantia de uma vida cristã abundante. Ser pastor não é garantia de uma vida cristã plena. Hoje, casar-se com um pastor não é passaporte para um casamento bem-sucedido. Dr. Colson chegou a afirmar num de seus livros que o maior índice de divórcio em todas as classes profissionais está na classe pastoral. Nós estamos vivendo uma crise pastoral, sem precedentes na história da humanidade. E eu queria elencar aqui algumas dessas crises. Deus tem me dado o privilégio de percorrer todo o Brasil, de pregar em dezenas de denominações diferentes e conversar com centenas de pastores de diversas denominações neste país. E eu tenho chegado a algumas conclusões da gravidade dessa crise que tem atingido a classe pastoral. Em primeiro lugar, nós temos visto pastores não convertidos no ministério. É grave isso. É sério. Gente que está anunciando a graça de Deus, mas que ainda não foi transformado pela graça de Deus. Gente que anuncia a salvação, mas que ainda não foi alcançado por essa salvação. Mas vemos ainda, em segundo lugar, pastores não vocacionados no ministério. E não é pequeno o número daqueles que estão no ministério, pregando a palavra de Deus, subindo ao púlpito dominicalmente, anunciando o evangelho da graça, mas gente que entrou no ministério como voluntário, ou porque achou que o ministério lhe dava status, ou porque foi encantado com um grande líder, ou porque bateu em várias portas e estas portas não se abriram, ou porque não conseguiu passar no vestibular da profissão de seu sonho, razões múltiplas. O certo é que tem muita gente no ministério que não foi chamado por Deus para ser pastor. Gente que é voluntária na obra. E por isso o ministério é um peso para elas, e elas são um peso para o ministério. Encontramos em terceiro lugar, pastores mal resolvidos emocionalmente no ministério. Gente doente emocionalmente. Gente que precisava de cura, gente que precisava ser tratada. Está tratando os outros. Está tentando curar os outros quando eles mesmos estão enfermos. E é muito triste quando se percebe a quantidade de gente hoje que está no exercício do ministério, aconselhando casais, aconselhando pessoas com suas dificuldades múltiplas,
que eles mesmos não estão bem resolvidos emocionalmente. Gente que não tem equilíbrio emocional. Gente que não tem estabilidade emocional. Gente que transfere tantas vezes para suas ovelhas suas crises existenciais. E estão gerando traumas, dores tremendas no rebanho de Deus. Nós precisamos rever isso. Especialmente quando estivermos examinando um candidato para o ministério, no conselho, no presbitério, precisamos ser mais criteriosos nesta análise, nesta investigação, para não corrermos o risco de enviarmos para o ministério gente que precisa ser tratada e que mais tarde, possivelmente, vai estar tratando do rebanho de Deus sem condições, sem estabilidade emocional. Quarto lugar, nós temos hoje pastores apáticos no ministério. Pastores que entram para o ministério, mas não têm paixão por Deus. Pastores que estão lidando na obra de Deus, mas não têm amor pelo Deus da obra. Pastores que não se encantam com a graça. Pastores que não são apaixonados por Deus, pelo Evangelho e pelos perdidos, nem muito menos pelo rebanho de Deus. Ainda encontramos pastores preguiçosos no ministério. É triste perceber isso. Mas às vezes eu fico chocado quando leio relatórios no final do ano e percebo que pastores que estão cuidando de uma igreja de 40, de 50, de 60 membros, passou o ano, não visitou, não pregou, não deu estudo bíblico, não frequentou as reuniões de oração, não viajou. E quando chega ao final do ano, ele não leu, ele não pregou, ele não visitou, ele não evangelizou, ele não fez a obra. E quando você vai questionar, a pessoa estava na internet ou estava trancada dentro de um gabinete e não fez a obra. E gente que não veste a camisa e nem sua camisa. Pastores preguiçosos. Pastores completamente sem motivação, fazendo a obra de Deus. E depois pergunta por que a igreja não cresce, por que a obra não avança, por que a palavra de Deus não gera impacto no coração das pessoas, porque a palavra de Deus não está gerando impacto nem na vida do líder, nem na vida do ministro, nem na vida do pastor. Sexto lugar, nós temos hoje pastores perdidos doutrinariamente. É impressionante a quantidade de ministros que estão hoje perdidos doutrinariamente, seguindo a última novidade do mercado da fé. A cata da última novidade que surge nos movimentos religiosos. Pastores que se capitulam ao misticismo pragmático. Pastores que estão correndo atrás da última onda espiritual. Pastores que estão primeiro procurando saber o que é que o povo quer ouvir para pregar uma pregação que impressione as pessoas ou que seja do gosto da freguesia espiritual. E nós estamos chocados com isto, porque muitas vezes esses líderes, ou esses pastores, esses ministros, estão, na verdade, perdidos doutrinariamente. Eles não têm convicções. Eles não têm base consistente e sólida e por isso embarcam nessas novidades espirituais que surgem todo dia, toda hora. E eu costumo afirmar o seguinte: o pastor que entrar pelo caminho das novidades, ele sempre vai ter que inventar outras novidades. Porque novidade religiosa é como chiclete, como goma de mascar. Perde o açúcar e daqui a pouquinho você está mastigando borracha. É preciso encontrar uma nova novidade, encontrar uma nova frente que encante o povo, que possa motivar o povo. E os pastores, então, estão perdendo a paixão, o compromisso e a fidelidade às Escrituras. A palavra de Deus, que é atual, que é pertinente, que é eterna, que vai ter resposta para as pessoas hoje, amanhã e até a volta do Senhor Jesus. Mas ainda, nós temos pastores no ministério em crise conjugal, em crise familiar. Meus queridos, é grave este problema de pastores que estão pregando
para as pessoas acerca da restauração do casamento, de como Deus salva o casamento, de como Deus restaura o casamento, de como Deus tem uma resposta para o casamento, mas eles estão em crise, não tem resposta para eles mesmos. E o pior, coloca uma máscara. Na igreja parece que tem um casamento ideal. Quando chega na igreja, tenta vender uma ideia positiva da vida familiar, da vida conjugal, do relacionamento com a esposa, quando o casamento está acabado, quando se mantém apenas uma máscara, quando se mantém apenas uma aparência, e de repente a igreja percebe que está se lidando com a hipocrisia, com a máscara, com a mentira, com o engodo, com a imagem falsa. Isso vai gerando crise e mais crise na vida ministerial. Mas em 8º lugar, nós estamos vendo a crise, por exemplo, de pastores descontrolados financeiramente. Pastores que se endividam. Pastores que perdem o seu nome, a credibilidade na praça. Pastores que não são mais sinônimo de integridade moral, de confiabilidade. Pastores que não têm crédito para comprar nada, porque o nome pastor hoje já não quer dizer mais nada. Aliás, quando se diz que é pastor, parece que as pessoas não confiam, não acreditam mais. É a crise pastoral que se estabelece e que se instala. 9º lugar, nós estamos vivendo hoje a crise de pastores despóticos. Pastores que saem do seminário, por incrível que possa parecer, e entram no ministério, já nos primeiros 6 meses de ministério, já estão brigando com os presbíteros, já estão se indispondo com a liderança da igreja, porque querem governar a igreja com rigor despótico. E isso retrata e revela a sua insegurança pessoal. Isto é sério, isto é grave. E nós precisamos atentar para esta problemática. 10º lugar, nós estamos vivendo a crise de pastores sem fervor espiritual. É triste perceber isso, e eu tenho falado para muitos seminaristas e para jovens pastores. Quantas vezes um jovem sonhador, visionário, tem um chamado de Deus e entra para uma casa de profetas e com o coração cheio de fogo, cheio de entusiasmo, e quando ele termina o seu curso, seu coração está gelado, a sua alma está sem empolgação, e ele entra para o ministério sem fervor, sem paixão por Deus, sem fervor espiritual, sem vida de oração, sem amor por Jesus, sem amor pela obra de Deus, entra apático, entra sem fervor, prega sem fervor, prega sem entusiasmo. M. Bounds, um dos homens que mais andou com Deus no século XIX, ele diz o seguinte: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Hoje, como M. Bounds diz, nós estamos procurando melhores métodos e Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens que sejam realmente de coração quebrantado, vasos que sejam cheios do Espírito Santo. E nós estamos precisando de um reavivamento no ministério, de um reavivamento no púlpito. Mas, finalmente, queridos, esta crise ministerial mostra de maneira tão séria e grave que nós temos pastores no ministério em pecado, em práticas de pecado, que estão exercendo o ministério e ao mesmo tempo em adultério. Quantos colegas que tenham conversado por este país, que estão no ministério, estão pregando, estão evangelizando, estão aconselhando, estão ministrando os sacramentos, mas ao mesmo tempo em práticas ocultas de pecado. E só vão deixar o ministério, ou só vão abrir o coração quando a ficha cair, quando a máscara cair, ou quando for flagrado no seu pecado. Meus queridos, é hora da igreja parar, da igreja reavaliar a sua jornada e a sua caminhada. Porque a igreja é um reflexo da liderança que tem. Nós não poderemos esperar um reavivamento nos bancos,
sem ver primeiro um reavivamento no púlpito. Nós não poderemos esperar uma espiritualidade sadia nos bancos se nós não vemos um homem de Deus no púlpito. A parte mais importante do sermão é o homem que está por trás do sermão. Gasta-se 20 anos para se pregar um sermão, para se preparar um sermão, porque gasta-se 20 anos para se preparar um homem. Deus não unge sermões, Deus unge homens. Não existem mensagens poderosas, existem homens cheios do Espírito. Se você pegar o famoso sermão de Jonathan Edwards, aquele homem de Deus que viveu no século XVIII, grande reavivalista, quando ele preparou aquele sermão, foi uma semana de oração e jejum. Quando ele pregou, ele segurou o esboço numa mão e a lamparina na outra mão e leu o seu sermão. E enquanto lia o seu sermão, o seu auditório se contorcia de profunda convicção de pecado. Esse sermão está traduzido e impresso. O seminarista pegou o sermão de Jonathan Edwards e decorou o sermão e disse: vou pregar na minha igreja. E chegou na sua igreja e pregou com todo entusiasmo o sermão de Jonathan Edwards. E o povo caiu, mas foi no sono. Porque ele se esqueceu de um detalhe. Deus unge homens. Unge homens. A unção não estava no sermão, estava no homem que estava pregando o sermão. E por isso eu gostaria que nós pudéssemos parar aqui e olhar o que é que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar sobre a questão da restauração do ministério. E eu vou ler então o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a 38. E esse texto diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Meus queridos, eu gostaria de partilhar com vocês sobre a restauração no ministério
dentro da ótica do apóstolo Paulo. Vocês sabem que Paulo passou 3 anos do seu ministério na cidade de Éfeso. Paulo realizou um ministério tremendo naquela cidade. O impacto de Paulo em Éfeso foi tão grande que a Bíblia diz em Atos 19:10 que todos os habitantes da Ásia Menor ouviram o evangelho da graça de Deus pelo ministério de Paulo. O impacto foi tamanho que no capítulo 19, versos 11 e 12, diz que Deus, por intermédio de Paulo, realizou grandes milagres, grandes prodígios. Deus impactou aquela cidade, que era a capital da Ásia, uma cidade naquela época com mais de 250 mil habitantes. Mas ainda, em Atos 19 e 17, nos é informado que o nome de Jesus tornou-se engrandecido naquela cidade. Jesus tornou-se conhecido. Quantas vezes hoje um pastor chega numa cidade e fica ali 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não há impacto nenhum, não há nenhuma marca firme, sólida, inapagável do seu ministério. E Paulo, sem rádio, sem televisão, sem imprensa, sem jornal, sem meios de comunicação de massa, 3 anos. E a marca indelével do seu ministério é vista na cidade de Éfeso. Quando ele chegou em Atenas, por exemplo, uma grande cidade, a capital da Grécia, a capital intelectual do mundo, diz a Bíblia que ele vai para a praça, que ele conversa com os filósofos, e a cidade não comenta outra coisa, senão as últimas novidades que Paulo pregava. Era este homem que produzia impacto onde chegava. No capítulo 19 e 18 de Atos, nos mostra um grande reavivamento em Atos, em Éfeso, ao ponto das pessoas virem denunciando publicamente as suas obras. 19 e 19, há um rompimento com a prática ocultista, quando as pessoas queimam os seus livros de magia. Mas Paulo termina de uma maneira fantástica este relato do impacto na cidade de Éfeso, quando no capítulo 19, versículo 20, nos diz: a palavra de Deus crescia e prevalecia na cidade de Éfeso. Agora, neste momento, Paulo está indo para Jerusalém, a viagem em que ele haveria de ser preso, e dali deportado para Cesareia, e dali para Roma, e dali para o martírio. E Paulo quer encontrar os seus presbíteros, com quem conviveu com eles, a quem ganhou para Jesus. E neste encontro, queridos irmãos, alguma coisa fantástica acontece. Porque Paulo vai passar para estes homens o perfil de um líder segundo o coração de Deus. Paulo vai passar para esses homens o seu autorretrato. Paulo vai passar para esses homens a sua própria experiência com Deus. E Paulo vai motivar esses homens a andar com Deus. E eu queria chamar a sua atenção agora para 7 relações fundamentais que o ministro precisa ter, se quer ter um ministério restaurado por Deus. Em primeiro lugar, Paulo mostra aqui a sua relação com Deus. Vejam vocês no capítulo 20, versículo 19, quando Paulo diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como isso é importante? O pastor precisa saber a quem ele está servindo. Ele não pode entrar no ministério com motivações erradas. Ele não pode entrar no ministério confuso. A quem ele está servindo? Precisamos entender isso. Nós estamos a serviço do Deus Todo-Poderoso. Porque quem serve ao Senhor não vai ser motivado nem por elogios humanos, nem vai ser desmotivado por críticas humanas. Ele está a serviço de Deus. Quantas vezes nós podemos correr esse risco de entrar no ministério e depender dos aplausos, depender dos elogios, depender das palavras adocicadas para nos encher de entusiasmo? Ou quantas vezes o nosso ânimo vai para o chão quando alguém nos tece uma palavra de crítica?
Paulo entendia o seguinte: eu estou no ministério servindo a Deus. Eu não estou a serviço de homens e não estou servindo a homens, não procuro bajular homens, não procuro agradar homens, não estou fazendo do ministério uma plataforma de relações públicas para agradar homens e nem para ser agradado por homens. Eu estou a serviço de Deus. Isso é muito importante, porque quem serve a Deus não está atrás de promoção humana. Quem serve a Deus não está atrás de holofotes. Quem serve a Deus não está atrás de aplausos. Quem serve a Deus não está atrás de troféus, de honras, de glórias humanas. Quem serve a Deus não vive no ministério murmurando, reclamando, amargurado, ressentido, de mal com a vida. Quem serve a Deus realmente tem a motivação afinada com o projeto do céu. E eu quero dizer para os meus queridos irmãos que isso é básico na vida do ministro. A vida do ministro é a vida do seu ministério. Se nós queremos um ministério relevante, nós temos que plantá-lo no solo da própria vida do ministro. Alguém já disse que um ministro piedoso é uma poderosíssima arma nas mãos de Deus. Foi dito isso por Robert McKean, aquele presbiteriano do século XIX, que experimentou um poderoso reavivamento na Escócia. Não é a grandes talentos que Deus usa. Deus usa a homens humildes, a homens cheios do Espírito e a homens que possam realmente dizer: eu ando com Deus. Meu projeto de vida é servir a Deus. Meu projeto de vida não é agradar a fulano, a beltrano ou a ciclano. Dwight Lyman Moody dizia que nós somos as nossas próprias ferramentas. E por isso, quando alguém perguntou para ele: Moody, qual o maior problema da obra? Moody disse: o maior problema da obra são os obreiros. Meus queridos, eu estou convencido de que o maior problema da igreja evangélica brasileira são os pastores. Nós somos o maior problema da igreja. Se nós nos voltássemos para Deus com o coração quebrantado, para nos humilharmos diante do Deus vivo, para sermos vasos cheios do Espírito, para sermos homens de oração, para sermos homens de jejum, para sermos homens da palavra, para vivermos no altar de Deus com a vida plena e abundante, realmente a igreja de Deus seria sacudida. Quando perguntaram para Moody, como é que se começa um avivamento na igreja? Ele diz: acenda uma fogueira no púlpito. Precisamos entender isso. A quem estamos servindo? Richard Baxter, grande puritano do século XVII, disse, por outro lado, que o pecado do líder são os mestres do pecado. Quando o líder, quando o pastor não leva Deus a sério, quando a vida dele é uma vida relapsa, uma vida fria, uma vida descomprometida, uma vida sem paixão por Deus, ele influencia a sua congregação a ser do mesmo jeito. Ele vai gerar filhos à sua imagem e à sua semelhança. Por outro lado, John Shaw diz que os pecados do pastor são mais hipócritas, são mais nocivos do que os pecados dos outros crentes. Por quê? São mais hipócritas porque o pastor peca contra um conhecimento maior. E são mais nocivos porque o pastor condena o pecado em público e o pratica em secreto. Por isso, queridos, se nós queremos um ministério restaurado, nós precisamos entender esse detalhe fundamental. Precisamos ter uma relação correta com Deus. Precisamos andar com Deus. Precisamos ser homens santos. Precisamos servir a Deus com toda humildade, com quebrantamento, com lágrimas, com o coração sedento pela presença de Deus.
se nós não formos homens do altar, se nós não formos homens de oração, se nós não formos homens que tenham fome de Deus, nós jamais poderemos ter um ministério profundamente impactado pelo poder de Deus. Segunda relação que eu gostaria de chamar a sua atenção. O pastor precisa ter uma correta relação consigo mesmo. Veja você, versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E o versículo 28, a parte A, atendei por vós. O pastor precisa ser um modelo do seu rebanho. Ele não pode ter uma vida bonita apenas no púlpito. Ali ele tem uma performance espetacular. Ele precisa ter uma vida coerente no seu lar, no seu lazer, nos seus estudos, no púlpito, no gabinete pastoral. Ele precisa ser um homem coerente. Ele precisa ser um homem modelo. Ele precisa ser espelho. E o espelho é mudo. O espelho não fala, mas o espelho revela. O espelho precisa ser limpo, o espelho precisa ser plano, o espelho precisa ser iluminado. E o pastor é o espelho da sua congregação. Hoje, às vezes, nós estamos à procura de melhores métodos, quando Deus está à procura de melhores homens. O pastor precisa primeiro pastorear a si mesmo, para depois pastorear o rebanho de Deus. Ele primeiro precisa apacentar-se a si mesmo, para depois apacentar o rebanho de Deus. Ele precisa pregar para si mesmo, para depois pregar para o povo de Deus. Se ele não corrigir-se a si mesmo, ele não tem autoridade para corrigir o povo de Deus. O pastor precisa chegar diante da sua congregação e dizer, meus irmãos, olhem para mim, sigam o meu exemplo. Percorram as minhas pegadas. Ele precisa ser exemplo, ele precisa ser modelo. Hoje o grande problema da igreja evangélica brasileira é que os nossos crentes estão vendo, às vezes, um bonito discurso no púlpito, mas não estão vendo uma bonita vida nos seus pastores. Há um abismo entre o que os pastores pregam e o que eles vivem. Eles têm bonitos discursos e sermões sobre oração, eles têm uma boa teologia sobre oração, eles leem bons livros sobre oração, mas os nossos pastores não oram. A média de oração dos pastores evangélicos brasileiros não passa de 15 minutos. E se eles não conhecem a intimidade de Deus, eles não terão poder no ministério. A Bíblia nos fala sobre Elias. Diz lá que aquela viúva, depois do milagre da ressurreição do seu filho, disse para Elias o seguinte, agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Às vezes, os pastores estão pregando, e até pregando de maneira correta, até dentro da ortodoxia, mas não há poder, não há virtude, não há unção. Eles têm luz na cabeça, mas não têm fogo no coração. Eles têm conhecimento, mas não têm unção de Deus. E nós precisamos, meus amados irmãos, refletir sobre isso. João Wesley costumava dizer, ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Se não houver calor de Deus, paixão de Deus, vida com Deus, nós não poderemos jamais esperar resultados promissores no nosso ministério. Precisamos pastorear a nós mesmos. Precisamos andar com Deus. Precisamos ter experiências com Deus. Você encontra na Bíblia aquela experiência de Eliseu e Geazi. Quando aquela mulher de Sunem vai à procura de Eliseu, quadro dramático do seu filho morto. E Eliseu entende a aflição daquela mulher e diz para o seu moço Geazi, corre, não cumprimentes ninguém pelo caminho, vai, põe o bordão profético no rosto do menino. E diz a Bíblia que Geazi correu e colocou o bordão no rosto do menino, mas nada aconteceu. O bordão era profético, mas na mão do Eliseu não tem poder. O problema não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão.
Meus queridos, hoje nós estamos vivendo o drama na igreja evangélica brasileira da chamada ortodoxia morta. Gente que prega sermões bíblicos, gente que tem uma teologia absolutamente correta, mas gente que não tem vida. Pastores secos, pastores que são como um poste, não têm vida. E pregam, mas não há poder, pregam, mas não há unção, pregam, mas não têm resultados. Precisamos de unção de Deus, precisamos de poder de Deus, precisamos da visitação do Espírito Santo de Deus, precisamos pregar não apenas aos ouvidos, mas precisamos pregar também aos olhos. Mas vamos ver em terceiro lugar, a relação do pastor, do ministro, com a palavra de Deus. Você pode encontrar isso nos versos 20 e 21. Paulo diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler no verso 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio eu passei pregando o reino de Deus, não mais vereis o meu rosto. Versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Se você quiser grifar, Paulo usa o verbo anunciar, o verbo ensinar, o verbo testificar e o verbo pregar. Agora, observem vocês, o compromisso de Paulo com a palavra de Deus. Diz ele que anuncia e ele proclama publicamente e também de casa em casa. O que isso significa? Eu fico triste quando vejo hoje alguns ministros se tornarem muito famosos, se tornarem astros, se tornarem homens de tamanha cepa e de tamanha projeção, que eles agora não aceitam convite para pregar numa igreja simples, numa igreja pequena ou numa congregação. Eles se sentem importantes demais para fazer isso. Só pregam para grandes multidões. E quando chegam sempre atrasados, como os políticos, porque querem destaque, e chegam ladeados por segurança, e quando chegam os holofotes se acendem. Paulo diz que ele prega para a multidão, mas ele prega também de casa em casa. Se nós olharmos o ministério de Jesus, Jesus proferiu os seus mais sublimes sermões e discursos para uma pessoa só. Paulo era este homem que pregava para multidões, mas era capaz de gastar tempo com uma pessoa só. Nós temos que fazer isso. Jamais deixar a vaidade subir na cabeça. Não tem nada que destrói mais um ministro do que a soberba. Deus resiste os soberbos. Mas vejam vocês que Paulo não apenas prega para multidões e prega de casa em casa, mas diz o texto que Paulo é capaz de testificar tanto a judeus como a gregos, arrependimento e fé. O que significa isso? Mensagem evangelística. Eu fiquei preocupado porque alguns dias conversando com um líder na nossa igreja e ele fazendo uma enquete num dos nossos seminários e 95% dos seminaristas consultados diziam que tem o dom do ensino. Apenas 5% diziam ter o dom de evangelismo. O que está acontecendo às vezes é que nós estamos perdendo a paixão pela evangelização. Estamos perdendo a paixão por ganhar gente para Jesus. Paulo ensinava de casa em casa, mas Paulo tinha o compromisso de pregar a fé e o arrependimento, ou seja, pregar para a salvação. Quantas vezes o pastor se torna apenas o homem do púlpito, mas ele não sabe entrar numa casa, ele não sabe tete a tete falar de Jesus para alguém, porque já perdeu a paixão por Deus, pelo Evangelho, pelas almas perdidas. Paulo era esse homem comprometido com a palavra de Deus e com a pregação da palavra de Deus. Se você perceber, no verso 27, ele diz o seguinte: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo não prega os seus assuntos prediletos. Paulo não é daquele tipo de pregador que gosta apenas das guloseimas das Escrituras. Paulo é daquele tipo de pregador que tem um compromisso de expor as Escrituras.
os assuntos fáceis e os assuntos complexos, os assuntos palatáveis e os assuntos difíceis de serem digeridos. É um homem capaz de pregar sobre o amor de Deus e sobre a ira de Deus, sobre as venturas do céu e sobre os horrores do inferno, porque tem compromisso com as Escrituras. Hoje nós estamos precisando resgatar o compromisso com a palavra de Deus. Hoje nós estamos precisando resgatar o compromisso com a Bíblia. Hoje muitos pregadores e muitos pastores estão se inclinando e se capitulando diante das propostas do pragmatismo. Hoje a onda, a moda é levar a igreja ao crescimento e todos nós queremos que a igreja cresça, mas hoje nós não podemos entrar pela trilha da numerolatria, querer o crescimento da igreja a qualquer preço, a qualquer custo. Nós não podemos negociar a verdade para buscar o crescimento da igreja. Nós precisamos de buscar o crescimento sim, mas o crescimento saudável, o crescimento que brota da pregação consistente, sólida, coesa, coerente das Escrituras Sagradas. Paulo tem compromisso com a evangelização, mas Paulo tem compromisso também com o ensino. Paulo tem compromisso com a pregação para a conversão, mas Paulo também tem compromisso com o discipulado. Paulo tem compromisso com as doutrinas mais doces das Escrituras, mas Paulo tem compromisso em anunciar também todo o desígnio de Deus. Mas vejamos, meus irmãos, a necessidade também de uma relação correta em relação ao ministério. Vejam vocês, por favor, o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vemos três coisas neste verso. Primeiro, Paulo fala de vocação. O ministro tem que ser um homem com convicção de chamado de Deus. Paulo diz o seguinte: eu não sou apóstolo por vontade humana, mas por vontade divina. É o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ele tem certeza de que está onde está, porque Deus o chamou, porque Deus o convocou, porque Deus o vocacionou e porque Jesus o colocou para ser apóstolo. A vocação é fundamental para o ministro. O ministro não pode estar no ministério como um voluntário, ele tem que estar como um chamado, como alguém que foi convocado por Deus para pregar a sua palavra. Mas veja, em segundo lugar, que Paulo não fala apenas de vocação, mas ele fala também de abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É triste ver hoje alguns pastores entrando no ministério com motivações erradas. Hoje nós estamos vendo pessoas começando uma igreja como uma empresa familiar, transformando a igreja numa empresa, transformando o evangelho num produto, transformando um púlpito num balcão de negócio e transformando os membros em consumidores, fazendo do evangelho alguma coisa para lucro, para benefício próprio, para enriquecimento. O evangelho está sendo banalizado, comercializado, vendido, trocado. E Paulo diz que ele está no ministério não por vantagens pessoais, não por projeção pessoal, não porque goste dos holofotes. Ele está no ministério pronto a abrir mão da própria vida. Ele está pronto a doar a sua própria vida. Ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Mas veja em terceiro lugar nesse verso, que Paulo, em relação ao ministério, ele entende o seguinte, que é preciso ter paixão. Ele diz o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus queridos, é esta paixão que salta, que pulsa, que lateja na alma de Paulo. A paixão deste homem é pregar a palavra de Deus, é testemunhar o evangelho de Deus. Nós precisamos resgatar esta paixão no ministério. Alguém que tem a alma em fogo. Mark Lloyd Jones diz que sermão é lógica em fogo. E lógica em fogo porque parte de um homem que está em chamas. O pastor tem que ser alguém inflamado, tem que ser alguém apaixonado, tem que ser alguém avivado pelo fogo do Espírito de Deus. Paulo tem essa paixão no coração.
Está faltando essa paixão. Está faltando este reavivamento no coração dos pastores. Eu li certa feita de um grande ator na Inglaterra, McGrady, que certa feita foi abordado por um pastor, e o pastor, confuso, aturdido, procurou este famoso ator para lhe fazer uma pergunta. E a pergunta era esta: olha, eu não entendo uma coisa, você é um ator, você prega uma ficção, e as pessoas ficam entusiasmadas com aquilo que você prega. Eu prego a verdade e as pessoas não se entusiasmam. O que está acontecendo? Perguntou o pregador. E McGrady respondeu o seguinte: é muito simples. O problema é o seguinte, é que eu prego a minha ficção como se fosse verdade. E você prega a sua verdade como se fosse uma ficção. Às vezes, o nosso auditório olha para nós e diz: meu Deus, este homem não está acreditando no que fala. Ele fala sem paixão, sem brilho, sem convicção, sem entusiasmo. Vocês sabem que David Hume foi o pai dos agnósticos do século XVIII na Inglaterra. David Hume era aquele tipo de homem que, se visse alguém queimando uma Bíblia, um livro de teologia, ele aplaudia, porque ele achava que estaria prestando um grande serviço à humanidade. Mas certa feita, David Hume foi visto correndo numa das ruas de Londres, e alguém chegou e disse: David Hume, o que você está fazendo? Onde você está indo? Ele disse: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. E a pessoa diz: mas você não acredita no que ele prega, acredita? Ele diz: eu não acredito não, mas ele acredita. Ele acredita. Meus queridos, será que as pessoas sabem e veem que nós acreditamos no que pregamos? Fazemo-lo com paixão. Há uma chama divina ardendo em nosso peito. Precisamos de restauração da paixão no nosso ministério. Mas em quinto lugar, queridos, vejamos a relação do pastor com a igreja. Versículo 28, observem vocês. Paulo diz assim: atendei por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Prestem atenção. Pastorear a igreja, todo o rebanho. Na igreja há ovelhas dóceis e ovelhas indóceis. Há ovelhas fáceis de serem pastoreadas e ovelhas difíceis de serem pastoreadas. Mas Paulo diz que nós devemos atender por todo o rebanho. Há ovelhas muito fáceis de serem amadas. Há ovelhas que você precisa decidir amá-las. Mas Paulo diz: atendei por todo o rebanho. Mas vejam vocês que Paulo diz assim: sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Você, pastor, precisa entender que você está na igreja onde está, pastoreando o rebanho que está, porque Deus, porque o Espírito Santo colocou você ali. Isso faz toda a diferença do mundo. Foi o Espírito Santo quem colocou você ali como supervisor, como pastor, como presbítero, como aquele que vai alimentar, cuidar, proteger, aconselhar, orientar, consolar, edificar, exortar, ensinar e instruir o rebanho. Agora veja bem que o Espírito Santo te constituiu bispo para pastorear. O pastor é aquele que vela pelo rebanho. O pastor é aquele que cuida do rebanho. O pastor é aquele que alimenta o rebanho. O pastor é aquele que protege o rebanho. O pastor é aquele que pega a ovelha que caiu no buraco e a toma nos braços e festeja e alegra-se. O pastor é aquele que se entusiasma ao ver a restauração da ovelha. Agora veja você finalmente que diz o texto aqui, que esta igreja não é a minha igreja, não é a sua igreja, é a igreja de Deus. Não existe espaço para dono de igreja, para caudilho. A igreja tem apenas um dono, ela é de Deus, porque Deus a comprou com o sangue do seu Filho.
Pastoreie as ovelhas de Deus com essa convicção, com esse entendimento. Não manipule as ovelhas de Deus. Não seja duro, despótico com as ovelhas de Deus. Trate com carinho as ovelhas de Deus. Porque as ovelhas de Deus são a menina dos olhos de Deus. São as ovelhas do Cordeiro de Deus. São a noiva de Cristo Jesus. Mas veja você ainda, nos versos 29 e 30, que Paulo diz que o pastor precisa vigiar o rebanho. Porque haverá perigo. No verso 29 ele fala que entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E no verso 30 ele diz que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, arrastando atrás de si seus discípulos. Duas coisas distintas. A primeira figura é do lobo que está do lado de fora e entra. A segunda figura é de alguém que já está dentro da igreja e de repente se perverte e começa a se corromper e arrasta atrás de si as pessoas que estão lá dentro da igreja. Então, pastor, vigie o seu rebanho, cuide do seu rebanho, para que a heresia não entre, para que a heterodoxia não estrague, não destrua o seu rebanho. Cuide das suas ovelhas. Vigie o seu rebanho, para que Deus possa te honrar no seu ministério nesta igreja. Penúltimo lugar, vamos ver qual é a relação do pastor em relação ao dinheiro. Nos versículos de números 33 a 35, Paulo fala que ele não cobiçou nem ouro nem prata. Meus irmãos, Paulo está no ministério não por causa de dinheiro, não para se enriquecer, não para levar vantagem. Ele entendia e defendia a tese de que o ministro é digno do seu salário, de que o obreiro é digno do seu salário, e ele trata disso de uma maneira fantástica em 1 Coríntios capítulo 9. Mas se necessário fosse, ele estava pronto a trabalhar para pregar o evangelho, para que a palavra de Deus pudesse avançar. Hoje, tantas pessoas estão fazendo do evangelho realmente um mercado de enriquecimento. Muitas vezes o evangelho está se transformando em um produto e as pessoas estão vendendo a graça de Deus. Nós precisamos corrigir essa motivação. Nós não estamos no ministério por causa de dinheiro, por causa do lucro, por causa das vantagens, por causa de promoções humanas. Nós devemos entrar no ministério sem amor ao dinheiro. Devemos entrar no ministério por amor a Jesus e ao rebanho de Deus. Mas finalmente, queridos, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: nos últimos versículos, nós temos aí a última motivação, que é a relação do ministro com a afetividade. Embora estamos vivendo no século da informação, da comunicação, nós estamos vivendo uma época de desertificação dos relacionamentos. E se você perceber dos versos 36 a 38, Paulo e os presbíteros estão se abraçando, se beijando em público, chorando uns com os outros. Há uma afinidade, há uma afetividade, há um calor humano, há uma amizade profunda, há um respeito profundo, há um carinho profundo. Quantas vezes hoje o pastor entra no ministério e olha para o seu presbítero como um rival? Até nas brincadeiras, há um fundo de verdade, quando se brinca e diz, no mundo tereis presbíteros. Essa é uma brincadeira que nem deveria existir, porque ela já vai criando na mente, na alma do pastor, uma ideia de que o presbítero é um rival, não é um aliado, não é um companheiro, não é um amigo, é alguém que vai puxar o seu tapete. Precisamos de criar vínculos de amizade, de companheirismo. Precisamos ser sensíveis. Aprendi com o pastor Denoel Nicodemo Zeller, que foi meu grande amigo. No dia que eu fui ordenado, ele disse, meu filho, aprenda uma coisa. Seus presbíteros devem ser os homens da sua intimidade mais profunda na igreja. Tem que ser os seus amigos mais achegados. Tem que ser os seus pais, tem que ser seus irmãos, tem que ser seus amigos, com quem você possa ter liberdade de abrir o seu coração. E nos 21 anos de ministério que Deus tem me dado, isso tem sido um fato real. Porque a amizade é alguma coisa que você constrói, é alguma coisa que você abre caminhos e portas para encontrar essa relação de afetividade. No dia que eu fui ordenado, um presbítero muito amigo
veio me dar um conselho. Ele me disse, pastor, o senhor deveria, ao cumprimentar as pessoas na porta da igreja, esticar bem o braço e apertar a mão das pessoas desse jeito, que é muito perigoso esse negócio de pastor se aproximar um pouco mais e abraçar as pessoas. Isso é muito perigoso para o senhor. E eu olhei para aquele irmão com muito carinho e disse, meu amado, se eu for fazer isso, eu vou agredir a mim mesmo. Eu não vou ser autêntico. Eu não sei ser desse jeito. Mas uma coisa precisamos entender. Nós precisamos ser afetivos, carinhosos, ternos, meigos, com a criancinha, com o junior, com o adolescente, com a moça, com o rapaz, com a senhora, com o senhor e com a velhinha de 90 anos, com o mesmo afeto, com a mesma ternura, com a mesma efusividade. E se você, ao abraçar alguém, perceber que esse alguém quer tirar uma casquinha, dê um chega para lá. E se você, pastor, for querer tirar uma casquinha, dobre os seus joelhos e peça perdão para Deus. Mas é preciso construir pontes de afetividade. Precisamos aprender a chorar juntos. Precisamos aprender a abraçar uns aos outros. Precisamos aprender a beijar uns aos outros. Precisamos criar um clima de amor e de amizade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que o pastor é mãe. É como aquela mãe que pega o seu filhinho no colo para amamentá-lo. Isso é um gesto de afetividade, de afeto, de carinho, de ternura, de amor. Ele diz que o pastor é um pai que é capaz de amar e de disciplinar. É um pai que é capaz de orientar e de tomar no colo na hora que está chorando. O pastor precisa desenvolver afetos da alma, do coração. É alguém que é capaz de pegar a ovelha no colo e chorar com ela, e sorrir com ela, e celebrar com ela. O senhor enumerou nas crises do ministério o despotismo de pastores. E nós temos observado também um despotismo muito grande de conselhos em relação a pastores que tem deixado corações pastorais bem feridos em relação ao ministério. Como trabalhar esta questão? Como melhorar esta questão? Muito obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. De fato, esta é uma questão de via dupla, né? Não pode ser apenas unilateral. Creio eu que nós precisamos mudar essa cultura. Talvez seja até uma cultura nas igrejas evangélicas, normalmente igrejas presbiterianas, onde nós temos conselhos de igreja, onde alguns presbíteros têm a ideia de que são fundadores da igreja e se sentem como donos da igreja e se sentem no direito de administrar a própria vida do pastor, o próprio ministério do pastor. E quando o pastor não se alinha com o seu pensamento, então usa de artifícios para obstaculizar o ministério do pastor e para até afastar o pastor do seu caminho. Então esse despotismo não é do pastor para os presbíteros, mas às vezes vem dos presbíteros para o pastor. Creio que o pastor precisa ser um homem muito sábio, muito prudente, muito equilibrado emocionalmente para lidar com essa questão. A primeira coisa, no meu entendimento, é que quando um pastor chega numa igreja, ele precisa primeiro auscultar a igreja, conhecer a igreja. Não fazendo imediatamente mudanças profundas, radicais, para não chocar a igreja. Primeiro ele precisa conquistar a simpatia, a confiança da igreja, para depois então propor as mudanças que ele entende ser as propostas de Deus para aquela igreja. Obviamente nem sempre isso pode prosperar. Você vê que o apóstolo Paulo nunca conseguiu encontrar uma receptividade, uma acolhida da igreja de Corinto. A igreja de Corinto sempre tratou Paulo de uma maneira muito dura, às vezes com censura, às vezes com dúvida, às vezes com acusações de que ele não era sincero, ou de que ele era um impostor. Dava mais acolhida a falsos apóstolos do que a Paulo. Mas Paulo nunca deixou de amar aquela igreja. O pastor, ainda que ele seja injustiçado, ainda que ele seja pisoteado,
ele não pode devolver na mesma altura. Porque senão ele azeda o coração, ele amargura a alma e ele vai contribuir para a debilitação da própria igreja de Deus. Se preciso for, se não tiver jeito, depois de esgotada todas as alternativas, se preciso for, ele vai para um outro campo. Mas o que nós temos visto hoje, muitas vezes, é que pastores entram nessa guerra, é que pastores entram nesse combate de medida de forças, e quem sai perdendo é a igreja de Deus. Né? Obviamente, nós precisamos de orientar os presbíteros, precisamos de mudar o conceito dos presbíteros, mas no meu entendimento, isso passa pela qualidade dos nossos pastores. Às vezes, eu tenho visto muito que pastores, às vezes recém-formados, chegam na igreja e dentro de 2, 3 meses já estão criando dificuldades com os presbíteros, já estão brigando com os presbíteros, já estão medindo força com os presbíteros. E essa é uma maneira equivocada, errada. Né? Ainda nem é conhecido, ainda nem tem credencial e já está entrando em choque, já está medindo força, já está olhando a liderança local como rival e não como parceira do seu ministério. Ficou bem claro, através da sua exposição, que no pastorado existem pastores que não são qualificados para a obra, que não são qualificados devidamente para o ministério. Alguns, a desqualificação é moral e espiritual, mas outros, a desqualificação é mais funcional. O que é possível ou o que deve ser feito para que esses pastores que são desqualificados funcionalmente, são crentes em Jesus Cristo, mas não têm a qualificação para o pastorado, não continuem no pastorado, já que como voluntários eles não foram chamados por Deus e, portanto, não devem continuar ali. O que a igreja pode fazer? Muito obrigado, reverendo Adão, pela pergunta. Eu queria digredir um pouco para dizer o seguinte: hoje nós precisamos, como igreja, ser mais criteriosos na escolha e no envio dos candidatos para o ministério. Estou convicto de que nós não poderemos ter pressa no envio. Precisamos primeiro conhecer melhor os candidatos, testificar melhor da genuinidade da vocação dos candidatos, da experiência religiosa dos candidatos, da experiência no campo, se eles realmente têm traquejo e aptidão para o ministério. Agora, no caso das pessoas já estarem no ministério e no meio do caminho percebem que, embora crentes, piedosos, mas não são vocacionados e, portanto, o ministério para essas pessoas está sendo um peso e elas também estão sendo um problema para o ministério, creio eu, que é da mais alta conveniência e da mais alta dignidade que esses pastores reconheçam isso e abram mão do ministério, deixem o ministério. Isso não é desonra, pelo contrário, isso é um gesto de honra, de equilíbrio, de sensatez, de sabedoria, e que a igreja não deveria, caso isso aconteça, censurar essas pessoas, criticar essas pessoas. Pelo contrário, em qualquer outra área da vida, uma pessoa pode deixar um curso e começar outro, deixar uma profissão e começar outra. Por que não no ministério isso não pode acontecer? Agora, se o pastor está passando por uma crise de outra ordem, o que nós precisamos fazer é ajudar esse pastor a superar essa crise, a vencer essa dificuldade e a reencontrar a paixão, a alegria e o entusiasmo pelo ministério para que possa exercê-lo na sua plenitude. O senhor falou acerca do pecado na igreja e na liderança. Eu gostaria de saber como nós podemos lidar com a liderança e com a igreja que é tão influenciada por pensamentos da pós-modernidade que traz tanto a questão da libertinagem quanto da imoralidade. Seminarista José Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Esse é um problema
extremamente sério nos dias de hoje a influência da pós-modernidade com o seu tripé da pluralidade, da privatização e da secularização. Nós estamos vivendo nessa sociedade onde não existe padrões absolutos, onde você tem na prateleira várias opções de ideias, de produtos e de comportamentos. E quando uma pessoa adota um comportamento, esta é uma escolha privativa, que a pós-modernidade está dizendo que ninguém pode interferir, que ninguém pode reprovar, porque é uma escolha íntima, subjetiva e pessoal. Daí essa postura da pós-modernidade leva o povo para a secularização, ou seja, Deus não encontra espaço nessa sociedade pós-moderna. A Igreja de Deus, ela não é regida pela pós-modernidade, ela é regida pela palavra de Deus. Não importa que os tempos mudem, que os costumes mudem, que os valores da sociedade se tornem laços. O que é importante é que nós, povo de Deus, em qualquer tempo, em qualquer época, somos regidos pela palavra de Deus. Nesse sentido, precisamos pautar nossa vida por aquilo que as Escrituras nos ensinam. Como lidar com o pecado, seja na vida do líder, seja na vida da congregação. Primeiro temos que confrontar-nos a nós mesmos. Primeiro precisamos colocar a nossa vida sob o prumo da verdade. Porque se nós que nos propomos a pregar a verdade, não vivemos na verdade, não andamos na verdade, nos desqualificamos como obreiros de Deus. O grande problema hoje é que nós estamos vendo líderes que pregam o que não vivem e que vivem o que não pregam. O grande problema hoje é que as pessoas estão criando um hiato, um abismo entre aquilo que professam e aquilo que praticam. Esse divórcio é que tem destruído a igreja, onde você vê gente ortodoxa de cabeça e herege de conduta, onde você vê gente que professa uma ortodoxia irretocável, mas tem uma vida torta. Onde você vê gente que em público defende uma ética absoluta, mas na privacidade, no anonimato, fazem concessão ao pecado. Então essa hipocrisia comportamental tem destruído a igreja. Então acho que o ministro, sobretudo, precisa passar pelo prumo da verdade, precisa confrontar a sua própria vida, precisa corrigir a sua própria vida, porque do contrário ele não vai ter autoridade para pregar. E se o fizer, ele será reprovado pela honestidade e sinceridade do povo que o escuta. Porque, na verdade, aquele povo que está ouvindo esse pastor todo domingo acredita que ele é um homem de Deus. Acredita que ele está levando Deus a sério. Acredita que ele é um homem puro. Acredita que ele é um homem piedoso. Se ele, no anonimato, no secreto da sua vida, está vivendo em impureza, está vivendo uma vida desregrada, a própria sinceridade do povo reprova a sua hipocrisia. E se esse pastor anda com Deus, ele vai ter condições de confrontar a sua congregação à luz da palavra de Deus, com a autoridade, com o poder que o Espírito Santo de Deus confere a ele, à luz das Escrituras, para chamar o seu povo, exortar o seu povo à santidade. O reverendo falou na palestra de alguns ministros que entram para o ministério com motivações erradas. Eu gostaria que o reverendo exemplificasse quais são essas motivações. Creio que na introdução eu procurei elencar algumas dessas motivações. A primeira motivação que eu entendo é quando a pessoa entra para o ministério buscando os louros do ministério sem entender os espinhos do ministério. Encantado, às vezes, com o status, com a projeção que o ministério possa oferecer, mas não consciente e nem preparado para os vales, para os momentos amargos, difíceis, que exigem e carecem de abnegação. Outra motivação errada é quando se entra no ministério para o alto
enaltecimento, para que os holofotes estejam em cima do pastor, para que seu nome se projete, para que sua fama se espalhe, para que ele se torne o centro das atenções. Estilo Diótrefes, estava na igreja e gostava de exercer a primazia. Qualquer pessoa que chegava, ele via como um rival. Essa é uma motivação errada. É estar no ministério para a projeção do seu próprio nome e não para a glorificação e exaltação do nome de Jesus. Uma outra motivação errada seria entrar no ministério com objetivos gananciosos, do lucro. E hoje, no Brasil, esse é um fato dramático. A explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, se por um lado deve nos levar à alegria e ao otimismo e entusiasmo, por outro lado deve nos levar a uma profunda tristeza, porque nós estamos vendo florescer a cada dia novas igrejas em cada esquina e as pessoas criam e fundam esses trabalhos como se fosse uma empresa particular, como se fosse uma empresa familiar, onde o pastor ordena a sua própria mulher como pastora também e se intitula como bispo e depois como apóstolo, e tudo que entra como dinheiro não tem prestação de conta, não se informa o povo o que entrou, como entrou e para que esse dinheiro foi usado. Essa é uma maneira errada, equivocada, uma motivação equivocada de se estar no ministério, por vantagens pessoais, por vantagens financeiras, por promoção pessoal. Existem muitas outras, mas eu creio que essas são suficientes para nos alertar deste grande perigo. Nós só poderemos estar no ministério quando temos consciência de que fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus, da maneira de Deus e para a glória de Deus. Na sua quinta característica, disse que o pastor, o líder, ele deve ter uma boa atenção para o rebanho. E principalmente enfatizando a questão de atender a todo o rebanho, atender a todos. E eu gostaria de saber a sua posição sobre o pastorado por tempo parcial. Pois não. Muito obrigado, Bruno, por esta pergunta tão oportuna e pertinente. Meu conceito é de que o ministério deve ser de tempo integral. Salvo razões absolutamente imperativas, o ministério é de tempo integral. Até porque nós não temos tempo para atender a todas as demandas do ministério. Alguém já disse que ser pastor é trabalhar muito e ganhar pouco. De fato é trabalhar muito, porque o pastor está no ar praticamente 24 horas. O pastor que quer realmente fazer a obra de Deus, ele nunca vai deixar de encontrar o que fazer, e não importa se ele é pastor de uma igreja pequena, média ou grande, certamente a sensação é de que tem mais coisa por fazer do que ele tem condições de fazer. A Bíblia diz que quem está no ministério, quem vive no ministério, deve sobreviver do ministério. E esta ideia de que nós não devemos buscar o sustento do nosso ministério, primeiro, eu creio que ela bota em xeque a questão da providência de Deus. Né? Segundo, ela leva em conta que nós podemos fazer a obra de Deus de uma maneira descuidada. O ministério não é um bico. O ministério não é para um tempo de folga. O ministério não é só pregação. Quem não convive com o seu rebanho, quem não lida com os momentos diários de alegria, de tristezas, de conquistas, de fracassos, de derrotas e de vitórias do seu rebanho, dificilmente vai ter pertinência para pregar a este rebanho. Eu gosto muito daquela frase do John MacArthur Jr., quando ele disse que uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem pregamos. Se nós não convivemos com o rebanho, se nós não lidamos com o rebanho, se nós não estamos junto do rebanho, como nós vamos pastorear o rebanho?
Não existe um pastor que chega num dado momento e vai cuidar do rebanho. É o dia a dia. É o momento da alegria, do choro, do nascimento, do luto, do casamento, da festa de aniversário. É o momento da doença, é o momento do CTI, é o momento do hospital. O pastor tem que ser alguém presente, tem que ser alguém participativo. E não consigo enxergar como alguém exercendo o ministério de tempo parcial possa participar efetivamente de todos os aspectos da vida, da família, do rebanho, da congregação. O senhor falou durante a preleção que o pastor deve ser modelo. Eu concordo com isso. Mas não é fato que, por ser modelo e ter que ser modelo, não tem trazido sobre muitos uma carga pesada, e isso tem feito com que os pastores acreditem estar acima do bem e do mal, e isso não tem criado uma distância entre o pastor e os membros, as ovelhas. E o pastor, a meu ver, antes de ser pastor, é ovelha. E sendo assim, se o senhor concordar, o pastor não deve ser pastoreado também, como ovelha? E se o senhor concordar com isso, quem deveria fazer esse trabalho? Muito obrigado, Baltazar, pela sua pertinente pergunta. É óbvio que o fato de o pastor ser modelo não significa, ou melhor, significa que ele está acima do bem e do mal. Ele é pecador. Quanto mais perto de Deus uma pessoa andar, mais consciência de pecado ela terá. Quanto mais perto da luz, mais ele enxerga a mácula, a mancha, mais pequena. O fato de alguém ser modelo não significa que ele vai entrar pelos caminhos do perfeccionismo ou da sensação de uma santidade perfeita, porque a perfeição nós só a teremos na glória. Mas de jeito nenhum isso é desculpa para o líder viver uma vida relapsa, para viver uma vida relaxada, para viver uma vida de concessão ao pecado, para não zelar por andar com Deus, na intimidade de Deus, em novidade de vida, de modo digno do Evangelho e de modo digno da vocação. O pastor precisa ser pastoreado, sim. Ele é ovelha. Ele não está numa situação hierarquicamente superior. Diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios que todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Todos somos servos, todos. Não há uma posição superior nesse sentido. E o pastor precisa ter humildade para ser pastoreado. O pastor precisa ter humildade para ser confrontado, até mesmo por uma criança. Até uma criança pode exortar o pastor. Qualquer membro da igreja tem direito, tem autoridade para chegar para o pastor e exortá-lo, se o fizer biblicamente, de maneira correta. É importante que o pastor tenha um coração manso e humilde, quebrantado, para ser pastoreado. É claro que nós precisamos, como pastores, criar uma ambiência favorável para o pastoreio. A classe pastoral, infelizmente, é uma classe muito desunida. Infelizmente, é uma classe muito desconfiada. Infelizmente, não é uma classe confiável. Os colegas pastores gostam de ouvir histórias de pastores, especialmente as histórias trágicas. E os pastores, muitas vezes, não têm coragem de abrir o coração para outro colega, com medo de que esse colega vai lhe puxar o tapete e vai lhe expor ao ridículo. Nós vivemos um drama hoje de confiabilidade. E nós precisamos, como pastores, criar um ambiente de confiança, de amizade, de amor, de respeito, de valorização da classe pastoral. Para que quando um irmão pastor estiver passando por uma aflição, por uma angústia, possa procurar um colega e abrir o peito, extravasar a alma e ter a convicção de que vai ser amado, aceito, compreendido e pastoreado por esse colega. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Mas precisamos avançar para que isso um dia, pela graça de Deus, possa acontecer em nosso meio. Estou iniciando no ministério pastoral. E pelo que nós vemos, a realidade hoje é uma grande crise vocacional, ministerial, portanto uma crise pastoral, aquilo que nós vimos. E nós que estamos iniciando, nós não estamos fora desse contexto. No próprio seminário, nós percebemos a crise. Logo no primeiro ano, quando nós iniciamos,
nós entramos com aquele ideário profético, como o senhor mencionou. Apaixonados, fervorosos por Deus, pelas almas, pela palavra, mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, o nosso intelecto vai falando mais alto e nós perdemos esse ideário profético, de ser profeta de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Então nós também vivemos a nossa crise. E eu gostaria de saber do reverendo qual o conselho, qual o caminho para nós que iniciamos no ministério pastoral, haja vista a crise está instalada e nós precisamos de restauração também. Então, como nós iniciaremos uma vez que o pensamento já está formado? Primeira coisa, meu irmão, nós precisamos urgentemente, como pastores, sermos homens de Deus, homens de oração. Nós estamos vivendo uma crise tremenda nesta área, na classe pastoral. Os nossos pastores não oram. Se não oram, eles não têm poder. Se não oram, eles não têm unção de Deus para pregar. Por mais erudita que seja a pregação, ela vai ser uma pregação que gera morte e não vida. Então a primeira coisa que os pastores precisam fazer é entender que nós dependemos mais dos recursos do céu do que dos recursos da terra. Mais do poder de Deus do que das nossas estratégias. Precisamos ter mais fome de Deus do que fome dos livros. Porque hoje muitos pastores têm fome de livros, mas não têm fome de Deus. Têm intimidade com as correntes filosóficas e teológicas, mas não têm intimidade com Deus. E quando eles sobem ao púlpito, com a cabeça cheia, mas com o coração seco, trovejam do púlpito, bonitos conceitos, uma teologia saudável até, mas sem o óleo do Espírito, o povo morre de fome. E sabe, este é o primeiro aspecto. Se nós não andarmos com Deus, se nós não formos homens de Deus, se nós não formos homens de oração, se nós não vivermos na dependência do poder de Deus, por mais erudição que tenhamos, podemos fazer curso de graduação, podemos fazer pós-graduação, podemos fazer mestrado, podemos fazer doutorado, podemos enfeitar a parede do nosso escritório com diplomas, que isso não vai resolver a questão do nosso ministério. Precisamos de homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos apaixonadamente pregar a palavra de Deus expositivamente. Eu estou convencido disso, de que a Bíblia é o pão. A palavra de Deus é o pão. E hoje nós precisamos voltar à máxima dos apóstolos. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não podemos pregar ideias de homens. Nós não podemos pregar a ideia do fulano, do beltrano, do ciclano, por mais erudito ou conceituado que tenha sido esse pensador ou esse teólogo. Precisamos expor as Escrituras. A palavra de Deus precisa falar. Porque quando o povo é alimentado com a palavra de Deus, este povo é vacinado contra as heresias e este povo encontra suporte para vencer as suas crises. Quando este homem de Deus, que anda com Deus, se alimenta da palavra de Deus, o coração dele é inflamado para amar a Deus e para amar o povo de Deus e para amar aqueles que estão perdidos. É desta maneira que o coração é revitalizado, é desta maneira que o coração é reavivado continuamente. O ministério em si mesmo não é uma garantia de que a pessoa vai ter um coração ardente. Pelo contrário, o ministério pode ser a experiência de cobrir o coração com cinzas e não com fogo. Somente na presença de Deus é que este fogo vai aquecer a alma e inflamar o coração. Eu acho que aí esse pastor vai poder ter elementos para enfrentar essas crises e triunfar sobre elas. Meus queridos, eu espero em nome de Jesus que vocês parem para reavaliar a questão do ministério. Eu estou absolutamente seguro de que Deus está muito mais interessado do que nós em ver a vida dos pastores restauradas. Deus quer pastores cheios do Espírito.
Deus quer pastores com coração quebrantado. Deus quer pastores com coração cheio da palavra. Deus quer pastores que amem a pregação, mas amem também as pessoas para quem eles pregam. Deus quer pastores segundo o seu coração. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe, para que possamos ver a restauração dos ministros e ver, consequentemente, a restauração das igrejas. Que Deus nos ajude a ver reavamento no púlpito, para vermos também reavamento nos bancos. Que Deus nos ajude a vermos a restauração da igreja neste começar do século XXI, para que experimentemos coisas que, quem sabe, nunca vimos ainda em terras brasileiras. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.